Deus. Esse texto que nós lemos, o capítulo de número 4 do Evangelho segundo São Marcos, do versículo 3 até o versículo de número 20. Todo esse texto faz parte do contexto, do tema da nossa festividade, deste encontro de missões que nós estamos realizando. O tema é: eis que saiu o semeador a semear. Nós estamos em um encontro de missões. A mensagem que nós vamos ouvir nessa noite, da parte de Deus, ela é mais um alerta acerca de levar a palavra de Deus àquele que precisa ouvir a palavra do Senhor. Eis que saiu o semeador a semear. É interessante que esse texto lido, ele retrata muito bem o que acontece conosco quando nós anunciamos a palavra do Senhor. É bem interessante que estas 4 situações são as 4 situações que nós encontramos quando anunciamos a palavra de Deus. Cada vez que nós saímos de nosso conforto para levar a semente, a boa semente da palavra de Deus a quem necessita, nós encontramos esses 4 tipos de terra. A terra, é bem claro aqui, é a pessoa que recebe a mensagem. A semente é a palavra de Deus. Aleluia. Vamos fazer uma análise desses 4 solos. O primeiro solo está à beira do caminho. Nós precisamos compreender por que Jesus está falando acerca de semear à beira do caminho. Diferente do que acontece hoje, nos dias de hoje, qualquer área rural, ela está dividida por ruas, por caminhos. Naquela época não existiam tantas estradas. As estradas eram aquelas que transportavam, que faziam com que as pessoas saíssem de uma cidade até outra. Seria aquele caminho, a estrada. Mas na área rural não havia estrada alguma. Haviam caminhos. Talvez alguns do interior, como eu, conheça esse caminho como um trilho onde se passava. Aquele lugar onde o solo ficava mais firme, por de tantas pessoas passarem pelo mesmo lugar. E é interessante nós vermos que o primeiro solo que Jesus anuncia aqui é este solo à beira do caminho. Uma terra pisada. Uma terra onde a semente não entra. São aquelas pessoas que já estão escaldadas, ou aquelas pessoas que, de tanto ouvir falar de escândalos em meio ao cristianismo, elas se fecham o coração por completo, e então não permitem que a semente venha a frutificar ou venha a morrer e criar raiz, e para poder nascer então a planta e ela gerar então frutos. É interessante que a terra, quando está seca, a palavra ela pode até chegar em cima, mas essa terra seca, de tão pisada, de tão escandalizada, de coração tão endurecido, não permite que a semente penetre dentro dessa terra. E aí então vem Satanás e arranca esta semente, arranca esta palavra. Eu estava essa semana vendo uma reportagem, não é bem uma reportagem,
fizeram uma pesquisa em um local público acerca do que as pessoas pensam de Jesus, o que as pessoas pensam do cristão e o que as pessoas pensam das igrejas. E vocês podem imaginar todo tipo de comentário acerca de Jesus, acerca da igreja e acerca do cristão que se foi ouvido. E existiam aqueles que admiram os evangélicos, admiram Jesus, admiram a mensagem, a palavra da Bíblia, mas elas não se permitem ser influenciadas pela palavra de Deus. Tem outras então, que como este solo seco, repudia a palavra, não permitindo que esta palavra venha então enraizar nesse solo, para que venha então gerar frutos. Porque Satanás está por rodeando e acabando com a semente, devorando, arrancando a palavra de Deus, não permitindo que dentro deste coração a palavra de Deus venha a ter efeito. O segundo solo é o solo envolto de pedras. Existe até um pouco de terra, e a semente cai sobre essa terra, mas embaixo dessa pouca terra tem pedra. E é interessante nós observarmos isso. Quem conhece alguma coisa de plantação sabe que isso é uma verdade, que quando a terra ela é rasa, a semente germina com maior rapidez, e ela cresce de forma espantosa e bem rápida, porque as suas raízes não têm trabalho para se aprofundar. Ela não encontra, na verdade ela encontra resistência para crescer para baixo. Então a planta ela cresce com rapidez para cima. Esse é o tipo de pessoa que recebe a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, e ela tem um crescimento rápido. Nós vemos uma empolgação nessas pessoas, que parece que ela sofreu uma transformação muito rápida. Algumas pessoas que recebem a palavra desse jeito, faz com que nós venhamos até ficar admirados. Veja como aquela pessoa mudou tão rapidamente. Esse indivíduo tem um futuro muito grande no meio evangélico. Rapidinho será um pastor, rapidinho será um missionário, rapidinho será um cantor. Mas o grande problema é que esse crescimento rápido demais acompanha a uma planta sem raiz. E aí quando vem o sol, que começa então a maltratar aquela planta, vem as dificuldades, vem as dores da vida sobre a pessoa, e da mesma forma, na mesma rapidez com que cresceu, ela morre. Hoje, aí no mundo, fora das igrejas, dentro do nosso país, dentro do nosso estado principalmente, existem mais pessoas que já passaram por uma igreja evangélica do que pessoas que nunca entraram numa igreja evangélica. Pessoas que entraram, que receberam a palavra, mas quando veio a primeira dificuldade, saiu, morreu. Não conseguiu criar raízes profundas, para que na hora que a dificuldade da vida viesse, então ela conseguisse resistir. Porque o sol, quando vem quente, e uma planta não tem raiz, ela morre com rapidez. Mas quando essa mesma planta tem raiz profunda, ela consegue
sugar a seiva da terra lá do profundo. E então ela tem resistência. Ela pode sofrer com o calor do sol, mas na hora que vier a primeira água, ela floresce novamente. Quantas e quantas pessoas têm um crescimento muito rápido, mas também tem uma queda rápida demais. O terceiro solo são aqueles que estão cheios de espinhos. Esse terceiro solo, ele já tem os espinhos e a semente cai entre esses espinhos. E é interessante nós observarmos que o texto diz que os espinhos crescem. E então sufocam essa semente que germinou. E esses espinhos, então, sufocando esta planta, não permite que ela venha a gerar frutos. Aleluia. Sabe que terra é essa? É o crente que vem para a igreja, que frequenta a igreja, que está na igreja, que ouve a palavra de Deus, que participa dos cultos, mas não há frutos em sua vida. Por que os frutos não acontecem? Porque esses espinhos estão sufocando. Que espinhos são esses? São as dificuldades que existem na vida. As dificuldades financeiras. Você quer ver crente começar a sair de igreja, ou então ele fica tão abatido ao ponto de não fazer nada, é passar por uma crise financeira. E ele passa por uma crise financeira. E então ele não consegue gerar frutos. Ou então surge uma briga dentro do lar. Surge um problema dentro do lar. Seja com os pais, seja com os filhos, seja com o marido, seja com a esposa. E então essa pessoa, sufocada por esta situação, não consegue gerar frutos. Jesus, ele diz assim: são que os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Observe o que Jesus está dizendo. Estas situações, estes cuidados que nós temos com a vida, com o mundo, sufocam a nossa condição de semente que deve dar frutos. Nós damos muito maior valor às dificuldades do dia a dia, ao problema financeiro, ao problema relacional entre parentes, dentro de casa ou no trabalho. Permitimos que esses problemas sejam mais fortes do que aquilo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Não permitindo então que haja fruto. E olha o que Jesus diz. Em uma outra parábola ele diz que nós somos os ramos. Ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. E todo aquele ramo que não der fruto será cortado e lançado fora. E será queimado. Está na hora de nós acordarmos e não permitirmos que esses espinhos que estão ao nosso redor venham nos impedir de gerar frutos. O quarto solo é aquele solo fértil, onde a semente cai e a semente encontra a terra para criar raízes. E ela cresce no tempo e na proporção correta.
E é interessante nós observarmos que no mesmo solo, neste mesmo solo, há aquele que rende 30, 60 ou 100. Isso nos deixa bem claro também que aqueles que recebem a palavra de Deus de coração completamente aberto, haverá pessoas que irão produzir 30, haverá também aquele que vai produzir 60 e também aquele que vai produzir 100. Não são todos que vão produzir a mesma quantidade. O apóstolo Paulo, ele vem nos dizer o seguinte, que alguns são chamados para serem pastores, outros para doutores, outros para serem evangelistas. A Bíblia nos ensina que cada pessoa tem um chamado diferente. E aí então o rendimento também é diferente. O que Jesus está dizendo que no mesmo solo fértil haverá semente que germinando irá produzir muito. Outras produzirão muito mais. E outros então de forma espantosa. Cabe a nós, então, entendermos qual é a nossa capacidade, qual é a nossa condição, e então gerarmos esses frutos. O que não se pode de forma alguma é não gerar frutos. Mas algo que eu quero deixar mais claro para nós aqui, que eu acho até mais importante do que explanar sobre os solos, é lembrar que antes do solo, nós temos que nos lembrar que nós somos aqueles que semeiam. O versículo de número 3 desse texto diz assim: eis que saiu o semeador a semear. O semeador, ele não quis saber se a terra estava pisada, se havia pedra, rocha sobre ela. Ele não quis saber se havia espinhos ou se a terra era completamente fértil. O semeador, ele saiu a semear. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele escreve por uma razão, é que dentro da igreja de Coríntios havia uma divisão. Havia um grupo de crente que falava: eu sou de Paulo. Um outro grupo de crente falava: eu sou de Apolo. E então Paulo, para acabar com essa briga, ele vem dizer assim: olha, um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus quem dá o crescimento. Um semeou, o outro plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós temos que ter essa convicção em nossa mente. Não deixar de semear só porque nós imaginamos que aquele solo não é bom. Nós podemos nos surpreender. Podemos nos surpreender e muito. Vamos tirar um exemplo da terra. Há poucos dias atrás eu assisti numa reportagem acerca de Israel. Você olha para aquele lugar, é um deserto. Onde eles estavam filmando, é um deserto completo. Você anda, você pisa no chão, a poeira levanta. Você sai chutando cascalho pelo meio do caminho. Qualquer um de nós iria dizer: essa terra é uma terra condenada, não dá nada. Mas aquele povo, na sede, na ânsia de povoar toda aquela região, implantaram então um sistema de irrigação. E aquela terra seca, feia, que ninguém dava valor algum, está produzindo frutos que nós, observando, ficamos surpresos.
Então não pense que o solo que você acha que não deve receber a semente, você então não semeia. Não pense dessa forma, porque você pode ficar surpreso, porque a semente pode cair naquele solo e gerar então muitos frutos, pode vir a germinar e gerar muitos frutos. A aparência muitas vezes engana. Esse é um ditado popular e é verdadeiro. Quem me conheceu na minha juventude jamais iria dizer que hoje eu seria um pastor. Quem me conheceu há anos atrás jamais iria dizer que eu seria um pastor. Nós não podemos julgar o solo pela aparência. A obrigação do semeador é semear. Em Coríntios também, se não me falha a memória, Paulo, ele falando acerca de ajudar as outras pessoas, ele fala sobre a semente. E ele fala que aquele que dá a semente ao que semeia, multiplicará então na sementeira. Se você se dispõe a anunciar a palavra de Deus, aquele que é o dono da sementeira irá multiplicar em você. O que? A palavra de Deus. Jesus, ele disse que quando o Consolador, o Espírito Santo viesse, ele iria então nos ensinar todas as coisas. A Bíblia também nos exorta a sermos confiantes e abrirmos a nossa boca, porque o Espírito Santo iria dar a palavra. Isso não significa que nós então devemos simplesmente pararmos e nos mantermos ignorantes. Ignorantes no sentido de não ter conhecimento. Não. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos estudar a Bíblia para então termos a boa semente para semear. Tem um outro texto da Bíblia que eu acho fantástico, que diz assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O seu coração está cheio da palavra de Deus? Se o seu coração está transbordando da palavra de Deus, então você irá também anunciar a palavra de Deus. Agora, se no seu coração está faltando a palavra de Deus, alimente-se com a palavra de Deus, com a palavra de Deus, para então você estar cheio. Existem crentes que quando nós paramos para conversar, ela fala de futebol, ela conta piada, ela conta de problemas, ela fala sobre as reportagens que ouviu na televisão, ela fala sobre os problemas conjugais. Mas aí você pergunta alguma coisa, e da igreja? Aí eu vou de vez em quando. E qual foi a mensagem? Não lembro. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está transbordando de outras coisas que não são a palavra de Deus, você só terá outras coisas para falar. Mas se o seu coração está transbordando da palavra de Deus, as suas conversas vão estar sempre envolvendo a palavra de Deus. E aí então você estará como esse homem, saindo a semear. O crescimento da igreja envolve a nossa responsabilidade de semeador. Como eu disse há pouco, no mundo aí fora, praticamente tem mais pessoas que já passaram por uma igreja evangélica do que pessoas que nunca entraram em uma. O grande problema é que essas pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus. E nós não
anunciando a palavra de Deus a elas. Sejamos o semeador desta parábola. Saiamos a semear. Um solo pode ser raso, o outro pode ser pisado e as aves virem e comer a semente. Um outro pode estar cheio de espinhos, sufocando então a planta. Mas com certeza, você vai também encontrar um solo fértil, que vai então produzir 30, 60 ou 100. Mas isso só vai acontecer se o semeador sair para semear. Isso só vai acontecer se você, como um cristão, como alguém que foi chamado para semear, sair para semear. Aleluia. Você não precisa deixar o seu trabalho para semear. Você não precisa deixar os seus estudos para semear. Você não precisa deixar os seus afazeres de casa para semear. Você pode semear a todo e qualquer instante em que o Senhor lhe proporcionar uma oportunidade. Muitas vezes nós deixamos a oportunidade passar, porque nós não carregamos conosco o cesto, ou a bolsa, ou a sementeira para estar semeando. O desafio dessa noite é que cada um de nós saiamos então para semear. O semear é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. O dar o crescimento à semente é Deus quem vai dar. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é que é o responsável por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo não vai cumprir o teu papel, ou o meu papel de anunciar a palavra. Aleluia. Ele não vai vir e simplesmente ele semear. É necessário que nós, individualmente, venhamos sair a semear. O desafio é este: saia a semear. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.